que hoje homenageia o Paulo Goulart, que mistura a sua carreira com a história da teledramaturgia brasileira. Boa noite, meu irmão Zé Armando Vanucci. Boa noite. Como é que você Sabe que eu vi aqui na vinheta? Passa o Paulo com a Anissete. E é difícil você tirar um do outro. Né? Um do outro. E olha, eu vou dizer uma coisa, quer dizer, que nós que tivemos, né, o privilégio de poder conviver com esse casal. Não, todo mundo fala, a TV é uma coisa mentirosa, não sei o quê. Não existe nada mais verdadeiro do que o casamento, do que o amor desses dois. E digo mais, vou um pouquinho além. O casamento e a família, né? A família. Porque eles transbordam isso, né? Eles ultrapassam isso para os filhos também, né? Com quem você conversar ali são todos o que é o Goulart e a Anissete, né? Exato. Então, ele é o resultado mesmo ali deles. A Anissete, eu sei que a gente tem que falar do Paulo, mas eu vou falar da Anissete para falar dele, né? Ela é uma cena que me impressionou. Agora há pouco eu estava assistindo e no Jornal da Gazeta mostrou isso daí, né? Ela estava com todas as alianças. Ela falou, essa aqui é de tal, essa aqui de 25 anos, de 50, de 60 anos. Como 60 anos, Rony. Um casal durar 60 anos na televisão é algo extremamente raro. Não, isso você conta nos dedos. Verdade. Né? E o amor dela, né? Assim, ela fala com a dor de quem perdeu o marido ali, mas ela sabe que ele foi um cara bacana, assim, ele foi bacana com ela, bacana com a família. Essa resignação da Anissete, acho que até dos filhos, é mais em função dessa religiosidade que eles têm, de acreditar numa outra coisa, numa outra vida. Eles são espíritas. E muito conhecedores. Uma vez eles foram lá na Jovem Pan para uma entrevista, Rony, deram uma aula de espiritismo, porque assim, não é aquele que só conhece, não, eles estudam a fundo. É verdade. Agora você vê que ironia, né? O Paulo não imaginava que um dia ele seria ator. E foi até DJ, você sabia disso? Foi... década de 50, parece. Então, na década de 50 era o speaker, né? Assim, speakers, que era, a gente falava... Speakers ou... DJ é moderno. Não, né? mas falava disc jockey. Disc jockey. Disc jockey, me lembro. DJ a gente, já pelos anos 70, que o primeiro programa que ele participou foi ao lado do Maza, um papel boca mole. Você tem informação sobre isso, não? Sabe que essa aí é o começo e aí é mais biografia. O Paulo, uma vez, eu lembro numa entrevista que ele falou assim, olha, eu não queria televisão, não queria rádio. Ele falou assim, acabei com aquele vozeirão, né? Não está justificado por que ele vai parar no rádio, né? E ele passou, naquela época no rádio você era absolutamente tudo, Rony. Absolutamente tudo. Então ele começava com a opção, era o DJ, era o sonoplasta, era o ator, e aí vira o ator, aí o Mazzaropi, que o Mazzaropi também buscava no rádio, a equipe dele para cinema, enfim. Então foi ali esses primeiros. E o Mazzaropi tinha muito disso, né, de descobrir talentos. Né? Agora, você não chegou a pegar a TV Paulista? Eu, quando me mudei para São Paulo, eu cheguei ainda a ver a TV Paulista, Canal 5, organização ouvi muitas Victor histórias. Costa. E a estreia dele foi em 1952 na TV Paulista, no elenco da novela Helena. Que na verdade, assim, todo mundo fala Nada a ver assim, com o Maneco, hein? Mas o Maneco era um dos produtores da novela. Mas sim, mas não era o autor. Né? Mas ainda não era o autor, por isso que tem gente que fala assim, não, essa era a primeira Helena do Maneco, não é a primeira Helena e tal. Já foi ali da telenovela. Mas antes, você vê, né, como assim, é o cara que não queria fazer televisão, era engenheiro, ele queria fazer engenharia, né? Porque rádio e televisão, naquela época, não eram ofícios, né? Explodia, dava fama, interessava, e ainda mais, imagina um homem bonito como ele, com um vozeirão daquele, o sucesso que ele não fazia com a mulherada. Claro. Né? Mas não era o ofício, né? Nenhuma família queria. Você falava que ia para a televisão ou para o rádio, você era banido da família. Seguramente. Acho que todos nós admiramos a relação dele, da Anissete, a gente estava falando quando começamos a nossa conversa, que durou 60 anos. Como é que eles se conheceram, você sabe? Né? Eles se conheceram, a Anissete precisava de um galã, de um homem bonito para a peça dela. E aí, porque assim, a Anissete, ela sempre foi muito envolvida no teatro com... A Anissete nunca, ela é a atriz, mas mais do que isso, ela é a realizadora de teatro, né?
Tanto que o Paulo, com ela, foi um grande realizador de teatro. Recentemente eles fizeram teatro nas universidades, nas escolas. Pegaram o teatro para fazer profissionalização. Vieram divulgar aqui no Todo Seu. Então ela sempre teve isso, de produzir teatro, né? De coordenar companhias. Eles tiveram companhias de teatro, né? Era um prestígio, né? Você era um empresário da comunicação, tendo uma companhia, a responsabilidade de ter uma companhia. E aí ela precisava desse galã, ele fez o teste, eles se conheceram ali e se apaixonaram. Tem uma coisa inesquecível também, que foi a participação do Paulo no histórico, não tem outro, Vestido de Noiva. Isso você nem sonhava nascer, foi em 1956. Ele contracenava com Henriette Morinot, imagina. Que era grande amiga dele. E a grande diva do teatro. Sim, né? Assim, imagina. O que se sabe, assim, o que eu, quando estudo isso, e aí quem está lá pode dizer isso, era talvez uma das mais respeitadas do teatro e da televisão naquela época. Não, era uma tanto que ele fala assim, ele deve muito. Ó como a pessoa que é grande, ela sabe que ela não é que ela deve, mas que ela aprende com os outros, né? E o Paulo reconhecia isso, ele falou, eu aprendi muito com ela, né? Eu devo muito do que eu sou por observar ela trabalhando, era a diva, então ele observava como se construía a posição, a postura diante da câmera, né? A humildade, de fato, ela é ligada diretamente a quem é grande de verdade. Né? E, na verdade, Rony, assim, a gente só cresce, não é por menos que a gente está no mundo para compartilhar as coisas. Sem dúvida. Não é? Desde pequeno, você tem que compartilhar, você depende da sua mãe, do seu pai, depois você vai crescendo, você vai depender, o tempo todo você depende de alguém, você aprende o tempo todo com alguém. Né? É e nesse negócio de televisão, da arte, é isso. Você vai aprender a contracenar, melhorar, lapidar o seu talento com os outros. Foi essa época, inclusive, que ele e a Anissete se mudaram para o Rio de Janeiro. Isso ainda na década de 50. E ele teve no elenco do Rio Zona Norte. Que foi um filme marcante, né? Eu tenho um VTzinho dele para mostrar, tem. Então vamos assistir. Vamos rodar. Ele tem centenas de sambas, tão bons ou melhores do que esse. Todos autênticos. A melodia é rica. Eu tinha vontade de fazer um balé com as músicas dele. E eu ainda farei. Me falta um pouco mais de intimidade com o tema. Eu tenho medo de cair numa estilização. A respeito da música que você me pediu. Você passa aqui amanhã, tá bem? Tá bem, seu Moacir. Até logo. Até logo, filho. Contracenando com o grande Otelo. A cara do Paulinho, impressionante, parece o Paulinho, né? É a cara do filho, né? O filho é a cara dele, porque o filho veio depois, Mas o que ia dizer dessa atuação dele no Rio Zona Norte? Então, você vê que é um trechinho pequeno e a gente vê a intensidade dele, a verdade dele, né? Assim, o Paulo é um ator que ele trazia essa verdade aos personagens, né? Eu acho que é isso que a gente tem que sempre reparar como ele construía, né? A verdade era tudo muito natural com ele, né? É verdade. Agora passa década de 50, 60, 70, só na década de 80 que ele e Anissete contracenam sozinhos no palco pela primeira vez num espetáculo chamado Aviso Prévio. Olha. Eu tenho, bonitinhos, eu tenho inclusive uma foto, vamos mostrar? Cadê a foto? Cadê a foto dele? Uma foto só. Ó. Aviso Prévio. Olha que luz teatral mesmo, né? Impressionante. Agora, nós também temos como se aqui, combinavam, né? No olhar do... A gente tem também aqui uma imagem muito bonita dele contracenando com a Glória Menezes, na novela Jogo da Vida. Que Nossa, dupla, hein? O quê? Vamos mostrar essas fotos, ó. Ó que bonito. E ali é a Maitê, não é? Maitê. Eu hoje estou enxergando, mas de longe não enxergo tanto, né? Mas, assim, eu acho que ele contracenou, ele fez par com todas as grandes atrizes, né? Aí com Ari Fontoura, outro ator, que é da mesma, eu ia falar da mesma safra, né? Porque vinho bom a gente fala que mas é da mesma geração ali, né? Esta é uma geração, Rony, isso é importante a gente dizer, esta é uma geração que talvez tenha dado as características e todos os elementos da teledramaturgia brasileira, porque eles são os pioneiros, eles ralaram
na época em que novela você não podia errar muito, porque era tudo muito caro, você cortar, era ao vivo, e depois quando tinha o VT também, não tinha tanta fita assim, não tinha a facilidade de um computador de volta, paga, nada disso. E eram grandes nomes do teatro, com formação teatral, que foram para a televisão. Essa é uma geração importantíssima. Você como crítico dizendo todos nós temos que acreditar, e é isso mesmo. Mas fizeram e entregaram ouro. Entregaram. Hoje todos os que fazem aí, dos mais novos, né? Porque esses aí são atores que estão na casa entre 70 e poucos e 80, o Paulo tinha 81 anos. 81. Né? É esta geração que deu a base da teledramaturgia brasileira. Agora, nós sabemos dessa ligação fortíssima do Paulo, da família toda, com o espiritismo, né? Então, não é à toa que ele esteve em produções impecáveis. Eu vi os dois, Chico Xavier, e vi o Nosso Lar. Vamos ver, vamos ver. É só rodar. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos apresentando esta noite mais uma edição do nosso programa Pinga Fogo. Conosco, o maior e mais discutido médium brasileiro deste século. Atenção, Telecine! Ele já foi chamado de louco e santo, fraude, ou um fenômeno da humanidade. Espíritos existem. A vida acaba após a morte. Orlando vai estourar essa audiência. Esta noite, o nosso convidado especial, Francisco Cândido Xavier. Mas não foi só esse. Posso só fazer preciso fazer uma pontuação aqui. Essa cena, vocês repararam como o texto, o texto tem ponto, né? Tem alguns atores comem ponto, não respeitam Você vê que ele vai na pontuação certa e a pontuação no olhar, né? Isso e a voz, né? Aí você não quer que se apaixone, para quem faz rádio, por uma locução dessa aí. Ainda mais voltando ao Pinga Fogo, que era uma época em que a locução era valorizada, né? Exato. E tem o Nosso Lar também. Vamos ver. Ministro, com licença, posso ter um particular? Perdão pelo nosso irmão. Depois dele, certamente lhe prestarei o auxílio necessário. Mas meu assunto é rápido. O deles também. Desculpe. O que eu posso fazer pela senhora? Ministro Genésio, preciso ver meus filhos na terra. Pobrezinhos, eles estão sofrendo muito com a minha partida. Apesar dos laços de família não se romperem com a separação temporária da morte, trata-se de um pedido justo. Coisa mais bonitinha. E esse daí é um filme muito complicado, assim, porque é claro, para quem que é espírita, compreende, né? O Nosso Lar tem todo mundo, eu lembro na época do filme, falava, não, mas como acreditar no trem que passa, que é o ônibus deles, no meio de transporte, mas tem meio de transporte, porque a gente é que tem uma ideia do que é o mundo espiritual, e o mundo espiritual é outro, e o Paulo, ele por isso que ele aceitou participar desses dois filmes, para mostrar, era o Chico, não tem como, é uma biografia impecável, e trabalhar ali é prestígio, e esse para mostrar, tentar exemplificar para as pessoas, a literatura diz que é isso, né? Vamos dar a vida. E ali ele faz um ministro, um coordenador, você vê pelo olhar, porque assim, ele tinha que ser justo, carinhoso, ele bota tudo no olhar, justo, carinhoso e respeitar as leis, né? Então ele fala assim, não, mas o do senhor é tão rápido, mas ele está na frente. O dele também é tão imediato quanto o seu, né? Fantástico isso. Olha, eu acho que a gente não podia passar batido pela Muralha, Éramos Seis. A gente tem inclusive foto dessas produções. É bom sempre ilustrar, porque você sabe que a Muralha é uma produção forte, né? Assim, de homens que eram aí Éramos Seis, né? Fortes. Éramos Seis? Não, acho que é a Muralha. A Muralha, por causa da cenografia, né? E ali era assim, eram bandeirantes, né? Então nossa, olha já vai o outro lado. Olha lá. A Cabana do Pai Tomás, que eu vi lá, o Sérgio, quer dizer, é com ele, a Cabana do Pai Tomás, Isso. Muralha está de barba, tudo, menino. Aí tá explicado por que a Anissete se apaixonou por ele. O cara era bonitão, né? Olha. Olha o olhar dele, assim, naquele...
fulminante. Ele também foi... a primeira vez que ele foi protagonista foi no Verão Vermelho. E parece que era uma trama que eu diria muito, mega ousada para a época, né? O Verão Vermelho, você se lembra, né? O Verão Vermelho. Você sabe que essa eu não me lembro muito bem, Vê se você se lembra aí, ó. Olha as imagens Você sabe que é interessante isso, né? Você fala assim, olha, ele foi protagonista pela primeira vez, né? Existem atores, por exemplo, a Eva Vilma, ela demorou muito tempo para ser uma atriz do horário das 9 horas. Ela fazia muita novela das 7, muita novela das 6. O Paulo Goulart, ele fez personagens marcantes que não eram protagonistas, tão fortes quanto os protagonistas. E contracenando, você viu ali, com Jardel Filho, com o pessoal de outro grande grandeza, nome, né? outro grande nome. Aliás, que deixa uma saudade também, né? Não, Com o Jardel. Eu lembro de Puxa. algumas novelas com ele, né? Bom, ele teve ao lado de grandes nomes, não foi só do Jardel, mas de um monte de gente nas atuações de novela. Você lembra de Uma Rosa por Amor? Uma Rosa por Amor. Eu lembro mais da segunda, Uma Rosa com Amor, né? Também tem um VTzinho aqui. Vamos ilustrar o máximo que a gente puder. Eu vos declaro marido e mulher. Agora o senhor pode beijar a noiva. O velho Giovanni é fogo, né? Ele não disse que eu ia casar de branco, de grinalda e na igreja do bairro? É, ele tem toda a razão. Ainda era beijo técnico, né? Beijo hoje não, técnico, hoje é beijo pra valer. Mas você sabe mesmo. que eu acho que o beijo técnico para televisão fica mais bonito. Fica do que aquelas Fica coisas muito mais não bonito, curto, eu não, acho. enfim. Eu acho que é mais cenográfico, é mais fotográfico. Isso. Né? Tem um trabalho do Paulo que eu achava muito legal, que ele fazia ele incorporou um poderoso Major Antônio Moraes no Alto da Compadecida. Alto da Compadecida, esse que também. sucesso, hein? Meu Deus do céu. Esse é outro trabalho. E a gente também tem impecável. ilustração. Então vamos assistir. Esse é a produção de primeira, meu irmão. O senhor adiantar pro papo. Pelo sim, pelo não, vamos trocar um papel entre nós. Você vai até a cidade e me traga uma cópia da escritura da fazenda Serra Talhada, de propriedade do Dr. Chicó, para ele deixar como garantia pelo empréstimo. Você assina esse contrato passando a propriedade para o meu nome, caso não pague a dívida. Vá-se embora, rapaz. O que é que tá esperando? Para que escritura, seu major? Dr. Chicó vai provar que a palavra de um homem vale muito mais que a fortuna dele. Não é terra que ele vai lhe dar como garantia, não. Pode escrever aí, que se ele não lhe pagar por uma semana, o senhor pode arrancar uma tira de couro das costas de Chicó. Tá, cabra macho. Assine aqui. Assino nada. É que ele está sem óculos. É só carimbar com o dedo. Assine você também como testemunha. Eita, que eu tô ficando importante. Eita, que eu tô ficando lascado. Matheus também é ótimo, não? Bom, aí os três são feras, né? De duas gerações muito diferentes. Mas eu acho que esse vídeo aí deixa muito claro, né? Tudo que a gente viu até agora, Rony, como ilustração aqui, em nenhum momento ele se repete. Em nenhuma. Tudo bem que são fases diferentes, idades diferentes, mas quando o cara não é bom, ele vai se repetir o tempo todo. No Alto da Compadecida, você vê que assim, ele vai para um coronel, que é algo muito diferente do mocinho que ele fez numa Rosa com Amor, que é muito diferente, sabe? É totalmente. Porque essas coisas do vilão, você vê, o Paulo, uma pessoa que a gente convivia com ele, uma pessoa doce, você não imagina na pele de um vilão. Mas os vilões sempre foram bem-vindos, né, no trabalho do Paulo e presentes na carreira. Eu tenho aqui um remake para a gente ver do Mulheres de Areia, que ele dá vida àquele vilão terrível, Donato. Mostra pra gente. Você não avisou então, quer dizer que o Tony sumiu, né? Não, eu já fiz minha obrigação, que era avisar você, que deu. O Tony não apareceu para jantar, sumiu. Quer dizer, você se vira aqui.
O irmão é teu. Gabriela... Eu lembro nessa novela as pessoas tinham ódio dele, tinham medo dele. Você vê assim, era um coronel, vamos só comparar os dois, era um coronel e um cara rude ali, né, da região ribeira. Você vê como eles são diferentes. Poderia caminhar muito próximo ali, e tão totalmente distantes, né? Ele fez Deus naquele Evangelho segundo o Evangelho de Jesus Cristo, que é uma coisa completamente diferente. Foi. Mas também teve no elenco do Tempo e o Vento. Tempo e o Vento, na adaptação para o cinema, que foi um clássico do Érico Veríssimo, né? Tem a direção do Jaiminho Monjardim, inclusive. Eu queria que você comentasse um pouquinho. E a gente que é uma obra recente. Recente. Nós temos aí, inclusive, o VT do Tempo e o Vento, que é um texto maravilhoso. O que pretende fazer aqui? Ainda não sei, coronel. Santa Fé já tem gente vadia que cheia. Se não fosse o respeito que tenho por um homem da sua idade, fazia vosmecê engolir o que acaba de dizer. Defenda-se. Vou lhe mostrar quem é velho. Vamos, defenda-se. Acalme-se, coronel. Acalme-se. Mas você não vai querer matar um homem debaixo de seu próprio teto? Foi o último trabalho dele. E um ator de olhar, né? Você vê como ele faz a cena, ele tem a fala, mas tá tudo aqui no olhar, no gesto. E aí, Rony, foi o último trabalho dele e ele já estava com a doença, né? Ele já administrava, né? Porque ele teve períodos, né? Teve dois períodos Eu até perguntei, Nissete, como é que tá o Paulo? Tá bem, tá melhor, tá não sei o quê, vamos vencer a luta e tudo. Porque, na verdade, assim, é o tipo de coisa que você tem que estar o tempo todo ativo, né? Assim, trabalhando, atuando, fazendo o seu... E isso, cada um na sua área. Quando você tem uma doença como essa, você tem que enfrentar com dignidade. Continua produzindo, não pode se deixar abater, né? E aí você vê nessa obra, No Tempo e o Vento, a grandeza dele, né? Assim, você não olha, você não vê um homem doente, não vê um homem que poderia estar com alguma coisinha, nada. E está ali interpretando, belo, naquela força da personagem ali. Ele também fez um personagem do Valcir, no Morde a Sopra. Você lembra disso? Lembro. Tá. Ele fazia um doutor Eliseu Villanova, se não me engano era o nome. Como todo personagem de Valcir Carrasco é aqueles que... É um médico que vivia envolvido em confusão, né? Todas as confusões. A gente tem umas fotos aí para mostrar. Cadê? Essa ele fazia parte, né? Você vê como ele era ele era um ator querido por vários autores. Claro, né? Foi tanto que essa foi a última novela que ele fez inteirinha, né? Foi essa aí. Depois fez participações, né? Pingou ali na coisa, né? Eu acho que você sabe que também, eu acho que uma das últimas entrevistas foi por aqui. Ele fez aqui o Todo Seu e aí nesses últimos meses ele meio que parou de falar. Deu uma parada. Foi. Agora eu queria finalizar essa nossa conversa aqui, nesse bloco, sem esquecer, né, aquelas atuações dentro e fundamentalmente fora dos palcos, como nós começamos a nossa conversa a respeito dele, com seus filhos, com a sua mulher maravilhosa. Que família maravilhosa, né? Eu acho que isso tem muito desse encontro
eu vou usar toda a filosofia que eles acreditavam. Lá, que é a que eu acredito também. Isso aí tem muito do encontro de duas almas que sabiam do propósito delas na vida, que é fazer o ofício que eles amavam, viver, um respeitar o outro, e esse respeito que eles tinham passa para a família. E aí todos foram se apaixonando por esse ofício, todos os filhos, pode ver, praticamente está todo mundo envolvido com a arte, né? E todos enxergam pelo mesmo viés, pelo viés de que assim, olha, nós estamos aqui para produzir arte, para produzir cultura com qualidade. Né? Uma vez foi o Paulo, a Anissete, a Beth, eles estavam lá, e o Paulinho. Foram lá e foi uma das netas dela, lá na Jovem Pan para uma entrevista. E você sabe que eu olhava aquela família assim, eu falei assim, pô, como deve ser gostoso um almoço de domingo deles ali. A troca de informação. Você imagina a troca de informação deles, a conversa num alto nível, porque os dois puxavam para isso, o que os dois acreditavam, porque a base do espiritismo é com puro comportamento. Então não adianta nada o cara ir lá estudar, pode estudar a obra do Kardec inteira, pode saber tudo, toda a biblioteca sobre o espiritismo, se ele não praticar. E o Paulo e a Anissete, eles viviam isso. Eles sabiam daquilo e eles praticavam. E praticavam como? Dentro de casa, sendo exemplo para a família. Mostrando que todos ali, que o princípio básico da vida é o trabalho. O trabalho. E o trabalho, muitas vezes, Rony, a gente pensa naquele que a gente tem que sair de casa, ir até a empresa, bater cartão. Mas o trabalho é ser útil a alguém. Por isso que eles faziam, quando eles pegavam esses projetos, um projeto desse que leva teatro para a universidade, que leva teatro para a formação profissional, eles não ganham dinheiro com isso. Claro que não. Mas é o trabalho de pegar o meu talento e entregar para outro, entregar para a sociedade. Uma coisa, Zé Mando, que eu falo sempre, bordão meu, na verdade, nosso dever, o seu e o meu, que trabalhamos com comunicação, é de fato o comprometimento que a gente tem com a cultura do nosso país, mas fundamentalmente com o social. Sim. Ele conseguia, ele, a Anissete e os filhos conseguiam esse binômio de uma forma tão simples, para não dizer simplista até, né? Como você diz, esse é um ofício que você pode, de fato, trazer uma grande contribuição ao ser humano de uma forma mais holística. Eram bem remunerados, assim, eles fazem parte daquele grupo de elite da Globo, né, que a Globo nunca abriria mão, né? E por isso, por ter, eles doavam o trabalho, o talento e aí iam, né, e passavam. Agora, é fantástico você conversar com qualquer filho deles. Tem a mesma simplicidade, a mesma humildade, o mesmo respeito ao ser humano. É um negócio... Por isso que eu falo, Rony, hoje quando eu escrevi no meu blog sobre o Paulo, eu falei assim, olha, aqui eu poderia colocar toda a obra dele. Colocar novela por novela, intensidade de interpretação, mas eu quis falar de duas coisas, que foi o encontro que eu tive com ele, meu primeiro encontro, onde um ator consagrado conversa com o estagiário da rádio, numa boa e passa, e a paixão que eu tinha pela voz dele, que tenho pela voz dele, porque, olha, é uma locução impecável, de um timbre perfeito, e esse negócio que você vê da família, isso, Rony, um homem que deixa exemplo, esse exemplo simples de vida, de comportamento, fez a vida. Cumpriu a trajetória dele. Seguramente. Olha, aí você nem pensa em sair daí. Porque a nossa homenagem ao Paulo Goulart continua em 2 minutos. Nós vamos juntos rever um encontro muito especial que com certeza promete emocionar. Fique com a gente, vai. A gente volta já.